Você já sentiu seu coração acelerar? Não porque algo te assustou, mas simplesmente porque parecia que algo estava prestes a acontecer? Aquela pressão no peito, a respiração ficando curta, não tem som, não tem movimento brusco, só um olhar fixo. E mesmo assim, é desconfortável, incômodo, quase insuportável. Nos videogames, o terror se manifesta de formas muito mais sofisticadas do que imaginamos. Às vezes ele é direto, explícito, um rosto que surge na tela, um grito agudo, um som estridente que dispara seu reflexo, faz o seu corpo inteiro reagir como se estivesse em perigo real. Isso é o terror físico, aquele que ativa, em frações de segundo, os mesmos circuitos de sobrevivência que os nossos ancestrais usavam para escapar de predadores. Seu cérebro nem pensa, ele reage. Mas existe outro tipo, muito mais silencioso e, na minha visão, muito mais cruel. Um terror que não depende de choque, mas da angústia, do silêncio, do desconforto. É quando o jogo não te diz o que te ameaça, ele só te faz saber que há algo ali. E muitas vezes, somente o desconforto ambiente da trilha sonora pesada já é o suficiente para te incomodar por dias. E é isso que torna os jogos de terror uma experiência tão única. Diferente de filmes, você não é só o espectador, você está lá, você precisa apertar o botão, abrir aquela porta, descer aquela escada. O jogo não anda sem você. E por que será que, mesmo sabendo que não há perigo real, nosso corpo reage como se a nossa vida estivesse em risco? Por que pulamos com um jumpscare? Por que há jogos que conseguem manter nossa atenção ativa por horas, mesmo sem nenhuma ameaça? E, principalmente, por que muitos de nós desenvolvemos uma estranha atração pelo terror psicológico? Hoje, vamos dissecar a anatomia do medo nos videogames, entender os mecanismos, as escolhas de design, as estratégias sonoras e visuais que transformam pixels e polígonos em ansiedade real. Vamos descobrir porque o terror nos games não é só o susto, é ciência, é psicologia e, acima de tudo, é espelho. Um espelho que, às vezes, reflete mais sobre nós mesmos do que gostaríamos de admitir. Começamos pelo recurso mais criticado e, paradoxalmente, um dos mais eficientes quando bem usado, o jumpscare. Ele é simples, quase primitivo, um som súbito, uma imagem que surge na tela, uma mudança brusca na iluminação ou no enquadramento e pronto, seu corpo inteiro reage. A descarga de adrenalina é instantânea, seu cérebro nem tem tempo para processar racionalmente o que está acontecendo. Você pula, grita, xinga e depois ri aliviado. Mas o que exatamente acontece com seu cérebro nesse momento? Quando um som estridente ou uma imagem súbita aparece, seu cérebro nem pensa, ele só reage. A amígdala, região que processa o medo, dispara um alerta imediato. Seu corpo enche de adrenalina, o coração dispara, os músculos enrijecem. É o velho instinto de sobrevivência, o mesmo que fazia nossos ancestrais se jogarem no chão ao ver um galho quebrando na floresta. O susto vem primeiro, a lógica só depois. Mas será que isso é o suficiente para sustentar um jogo inteiro? Em Five Nights at Freddy's, o jogo é basicamente uma máquina de ansiedade. Você não se move, você só observa. E cada vez que abaixa a câmera, o risco de algo surgir ali, do nada, é real. Jumpscare não é apenas um recurso, ele é a recompensa e o castigo. Você perde levando um susto. Simples assim. A tensão surge não só do medo do monstro, mas do medo do susto em si. O jogo te condiciona, te prende. Além disso, não poder se mexer e somente observar os monstros lentamente chegando até você deixa tudo ainda mais desesperador. Aqui o jumpscare é construído. Você sabe que ele vai chegar, mas também sabe que não pode fazer nada a respeito. Alien Isolation é outro jogo que consegue, com maestria, construir uma atmosfera de fraqueza, de insuficiência. Aqui, você é somente um passageiro em uma nave que foi invadida por um xenomorfo, uma raça de aliens. Nada de superpoderes, nada de armas mortais. Você não tem como vencer a criatura. Tudo o que te resta é cumprir as tarefas para tentar escapar, enquanto ouve e observa a criatura andando pelos corredores ao lado. Ou, em certos casos, quem te observa é a criatura. Um problema do jumpscare é que, por ser um recurso fácil de causar susto e pânico, muitas vezes é mal utilizado. Imagine um jogo onde, em vez de construir tensão, a única estratégia seja jogar susto atrás de susto. Na primeira vez, seu corpo reage, na segunda ainda sente, na terceira começa a antecipar. Pula na minha cara, vai, nossa, ó, 3, vamos.
E aqui mora a armadilha do jumpscare. Ele é poderoso, mas é um recurso de curto prazo. Funciona como um choque elétrico. Acorda o seu sistema, te sacode, mas não constrói uma experiência duradoura. Quando usado sem inteligência, sem ritmo, sem contexto narrativo, o jumpscare se torna não mais uma ferramenta de terror, mas uma muleta. Achou e botou aí no jogo, até o de Toque Toque, que eu tinha 12 anos existia esse áudio. Agora, respira fundo. Pensa no terror psicológico. Aqui, nada é jogado na sua cara. Não há monstros saltando, nem sons estridentes te rasgando de surpresa. O medo é outro. É mais silencioso, mais cruel. É um medo que cresce lentamente, que escorre pelas paredes, que se instala e fica, sem maiores razões. É aquele corredor mal iluminado, aquele som indecifrável no fundo, aquela porta que range, ou talvez nem tenha rangido. Talvez tenha sido coisa da sua cabeça. Talvez. Em Silent Hill 2, você não enfrenta só monstros. Você atravessa labirintos que mais parecem projeções da mente do protagonista, paredes que parecem respirar, a neblina que esconde não só criaturas, mas memórias que James gostaria de esquecer. O terror aqui não é sobre o que te ataca, é sobre o que você observa, sobre o que James carrega e não consegue abandonar. Essa energia pesada, falta de lógica, silêncio, uma sensação de que nada aqui está certo ou faz sentido, é o que perturba a nossa mente. E se tem um jogo que traduz perfeitamente essa angústia do desconforto e da falta de lógica, é The Complex Expedition. Imagine estar preso em um espaço que, em tese, não deveria existir. Um lugar sem contexto, sem lógica, sem função. Corredores infinitos, paredes amareladas, iluminação fluorescente que falha, texturas que parecem ter sido copiadas e coladas infinitamente, mas com pequenas distorções, quase imperceptíveis, que fazem o seu cérebro se perguntar: tem algo errado aqui, mas o quê? Esse é o terror das backrooms, o terror do liminar, do espaço entre espaços. Lugares que parecem familiares, mas estão deslocados, que parecem feitos para algo, mas são inúteis. O cérebro humano odeia padrões quebrados. Ele busca simetria, ordem e lógica. Quando encontra um ambiente que quase faz sentido, mas não completamente, surge uma inquietação visceral. É um desconforto que você não consegue apontar diretamente, mas que corrói aos poucos. Para mim, The Complex é uma das experiências mais preciosas do que é o terror psicológico. O jogo não te assusta em momento nenhum, mas mesmo assim, me fez ficar incomodado por alguns dias. Esse sentimento de estar dentro de um sonho que é Backrooms, mas ainda assim acordado, é angustiante e ao mesmo tempo viciante. E se existe um elemento que eleva essa experiência a outro patamar, é o som. A trilha sonora, ou muitas vezes a ausência dela, é uma das ferramentas mais cruéis do terror psicológico. Nos momentos em que tudo está em silêncio, o som de uma lâmpada que falha, um zumbido quase imperceptível, com um eco distante que se transforma em monstros invisíveis, não é só o que você vê aqui, é o que você ouve ou o que você acha que ouviu. Silent Hill 2 e outros jogos usam isso de forma magistral. O som não te guia, ele te desorienta. A trilha não te conforta, te oprime. Cada reverberação, cada nota suspensa, cada silêncio prolongado é mais eficaz do que qualquer criatura na tela. E por que esse tipo de terror atinge tanto? Porque, diferente do jumpscare, que sequestra o seu corpo, o seu reflexo e o seu instinto, o terror psicológico sequestra algo muito mais profundo: sua percepção da realidade. O jumpscare é como um soco, é forte, mas é passageiro. Já o terror psicológico é como uma pedra no sapato, é desconfortável, é inquietante e, paradoxalmente, é exatamente isso que torna essa experiência tão fascinante. É o terror dos curiosos, dos que gostam de se testar, dos que olham para um corredor vazio e se perguntam: o que é pior? Descobrir que há algo observando ou descobrir que não há absolutamente nada? Aliás, se até aqui você tá percebendo como o terror é mais complexo do que parece, não esquece de fortalecer o canal, deixa seu like, se inscreve e comenta qual tipo de terror te agrada mais. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder do terror está exatamente na combinação desses dois elementos? O jumpscare e o terror psicológico, apesar de muitas vezes serem tratados como opostos, podem e muitas vezes devem funcionar juntos, se usados com inteligência, timing e propósito. Pensa comigo, o jumpscare isolado é só um choque, e o terror psicológico isolado, se não for bem ritmado, pode se transformar em apatia, em um cansaço emocional que dessensibiliza. Mas juntos, eles formam uma manipulação cuidadosa do seu estado mental. O terror psicológico constrói a base, é ele que te desgasta, que te deixa vulnerável,
desconfiado de cada sombra, de cada ruído. É ele que transforma o silêncio em ameaça e te faz gastar energia mental tentando prever se, quando e onde algo vai acontecer. Ai, me arrepiei. E é exatamente nesse estado de fragilidade mental que o jumpscare entra, não como um truque barato, mas como uma quebra perfeita de expectativa. Gostaria de mencionar um youtuber que eu admiro muito, The Librarian, e mais especificamente esse vídeo aqui. O Librarian é um youtuber muito analítico, repara muito nos detalhes e está sempre muito imerso na atmosfera dos jogos. Assistir ele é quase como uma terapia para mim. E você deve estar se perguntando por que de eu citá-lo aqui. Lembre de tudo que eu mencionei sobre a união de terror psicológico e jumpscares? Bom, Dream Core, uma experiência também de backrooms, promete um terror 100% psicológico e uma exploração crua das backrooms. Mas em certo momento, isso aqui acontece. Orange and red and blue and green. But it's always combined with stuff like this, the behind the scenes. It's almost like we're viewing an idealized version of our childhood combined with the knowledge of the reality of what it actually was. I mean, when you're a kid, all you see is the God! So the store page lied. Percebem? Você já não está mais no modo alerta máximo, você está no modo esgotamento, às vezes até no automático. E aí quando menos espera, o golpe vem. E ele não vem sozinho, ele vem seguido da lembrança de todo o desconforto que você vinha carregando até aqui. E o pior, pro resto do jogo, você sentirá a dúvida de não estar mais sozinho como o jogo prometia. E além, não sabe se acontecerá de novo. E é aí que o terror se transforma de entretenimento em experiência, quando o susto e o desconforto trabalham juntos. Eles deixam de ser técnicas isoladas e passam a ser camadas de uma mesma armadilha, uma armadilha desenhada cuidadosamente para desmontar você aos poucos. No fim das contas, o terror nos jogos é uma arte que mistura biologia, psicologia, narrativa e design. E é isso que torna os jogos de terror tão fascinantes. Eles não são só sobre levar sustos, são sobre ser desconstruído emocional e mentalmente, sobre enfrentar não apenas monstros na tela, mas muitas vezes os próprios medos e inseguranças internos que esses jogos conseguem despertar em nós. E quando os dois elementos se encontram, o choque e o desconforto, nasce algo muito mais poderoso do que apenas o medo. Nasce a ansiedade, paranoia, nasce aquele tipo de desconforto que permanece com você depois que o jogo acabou. Depois que você desliga o console, depois que você apaga as luzes. E você? Que tipo de terror te assombra mais? Se curtiu essa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não olha só para os jogos, a gente olha para o que eles fazem com a gente. Até a próxima e cuidado, porque às vezes o pior não é o que está na tela, é o que fica na sua cabeça depois.